esse vídeo, eu gostaria de avisar que esse vídeo vai ter muitos spoilers desse anime aqui, no caso. Então, caso você não conheça, ou caso você não tenha visto nada do anime, nem do mangá, e nem de nada do tipo, não veja esse vídeo. Já tô dando uma visão logo de cara, porque provavelmente eu não vou conseguir pegar um momento pra poder fazer isso durante o vídeo. Então, já esteja ciente que sim, vamos estar falando muitos spoilers desse anime, e caso você não queira estar recebendo spoilers, pula para outro vídeo, tudo bem? Tá avisado. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Toca Daquilo, e dessa vez voltando com ideias defeituosas para falarmos de um dos animes mais recentes que eu cheguei a terminar, e de longe um dos animes assim que eu consideraria até mesmo como uma das obras-primas assim no contexto de desenvolvimento de romance, de construção de personagens e de um monte de coisas, se não fosse um porém. Ele tem o mesmo mal de Jigoku Shoujo. Ele fala, para que acabarmos agora se a gente pode continuar a cagar com o resto da história toda que a gente estava construindo de uma forma decente, não é verdade? E pois é isso que vamos falar hoje, do anime que poderia ter acabado antes, o anime que tem um final decente, se você não fizer exatamente aquilo que todo mundo faz geralmente. Então, antes de começar o vídeo, desce um pouco na opção de inscrever-se, estamos na meta de 3 mil inscritos. Se você não puder apoiar o canal, só vem na opção de Seja Membro, que tá aqui embaixo, e só nós membros classe S. Não obrigatório, toda ajuda é bem-vinda. Bora lá, galera. Bom, para começo de conversa, vamos falar do que se trata. Estamos falando de Gotobu no Hanayome, também conhecido como... tá sacanagem, né? The Quintessential Quintuplets, ou Quintuplas. Eu quero muito saber quem foi o jumento maldito que decidiu colocar esse nome no inglês. Quintessential Quintuplets. Puta merda, né? Beleza, já começamos mal. Gotobu no Hanayome, não vou chamar pelo nome em inglês, nem fudendo. Ele é um anime de comédia romântica, que teve lançado recentemente, que necessariamente conta sobre quíntuplas. Que tem, no caso, um professor particular, que é o Futaro Uesugi, que é um garoto que é da escola delas, que necessariamente ele tem que se tornar o professor delas. Por quê? Porque todas as 5 são completamente incompetentes em várias matérias, exceto uma porque puta que pariu, né? Cada uma delas consegue ser boa em uma matéria, foda-se a lógica. Dance. Mas aí, para podermos colocar uma coisa um pouco mais diferentona, porque o autor aparentemente gosta de ser diferentão, ele decidiu colocar também que o nosso protagonista era um completo de um bosta. Não! É exatamente isso, viu? O nosso protagonista é um bosta. Então assim, vamos colocar agora, né, o troféu do bosta do ano para o Uesugi. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. E por quê? Por causa que esse desgraçado me vira pra menina que tá pedindo ajuda pra ele e percebe que necessariamente ela não consegue ir bem nas aulas, ele fala pra ela, vai tomar no cu, eu caguei em você, tira as suas notas boas, porque do seu jeito que se foda você sozinho. Só que depois que ele acaba descobrindo que ela era a tal garota que ele precisaria acabar ajudando, aí ele fala, fudeu, agora eu tenho que compensar a merda que eu fiz. Como é que eu vou fazer isso? Vou me desculpar com ela? Não, eu vou seguir ela e falar pra ela que eu sou professor dela, e ela que se dane. Genial você cada vez está indo melhor ainda. Só que aí ele descobre uma pequena detalhe. Ele vai encontrando cada vez mais garotas, e mais garotas, e todas elas começam a ter um problema com ele, por causa que ele acaba sendo um idiota para poder acabar perseguindo a primeira garota, que é a Itsuki. Aí ele começa a encontrar outras garotas, como Yotsuba, Miku, Ichika, no final de todas, a Nino. Por quê? Porque necessariamente essas 5 são irmãs, e todas elas são as alunas dele, no caso. Pois é esse o nível da situação. E acaba que depois aí, ele começa a perceber que agora ele tem que continuar sendo professor delas. Como se elas não suportam ele? Boa pergunta. Porque ele não descobre um jeito de fazer isso durante os 12 primeiros episódios do anime. É exatamente isso, 12 episódios com ele sendo um completo de um idiota, tentando convencer as garotas a acabarem aceitando as aulas dele, que nenhuma delas quer ouvir o que ele fala. Pra não dizer que nenhuma delas quer ouvir, a Yotsuba é a garota que ela até acaba aceitando, por quê? Porque ela é uma completa incompetente e burra demais para poder conseguir fazer alguma coisa. Então necessariamente ela acaba aceitando porque foda-se. Tipo, ela só aceita porque ela só aceita porque tá lá. A Itsuki é mais complicada inicialmente? Não. A Itsuki ela é só complicada, porque ela é revoltada em alguns momentos. A Miku ela resolve rápido, e a Ichika ela só tem o problema do fato de que ela necessariamente parece que não sabe muito bem o que ela quer, e ao mesmo tempo ela não sabe ajudar o pessoal, e ao mesmo tempo que ela quer ajudar todo mundo, e ao mesmo tempo que ela também tem um trabalho, porque foda-se que ninguém pode saber que ela tem um trabalho. É exatamente isso, vai tomar no cu, né? A Ichika consegue ser necessariamente a personagem mais aleatória do primeiro temporada, porque foda-se. E a Nino? Ai Deus, a Nino. A Nino na primeira temporada, ela é o que eu gosto de chamar de a garota que quer ser tsundere e não consegue.
Ela tenta, ela quer muito ser uma tsundere, mas não consegue. Aí ela falha miseravelmente e volta tentando ser mais uma vez uma tsundere e novamente ela falha miseravelmente e fica nisso. Confia em você, Nino, você alguma hora vai conseguir ser uma tsundere. Puta que pariu. Acaba que a primeira temporada inteira acaba resumindo-se a as 5 garotas praticamente não se importando tanto com ele, algumas começando a ter um pouco de interesse em ver ele como professor, e a Miko apaixonada por ele, por causa que a Miko de fato começa a se interessar por ele. Ponto. Sim, é só isso que acontece. Eu resumi a primeira temporada de Gotobun inteira nessa frase. É só isso. Aí você pensa, pô, beleza, não aconteceu porra nenhuma, né? Literalmente não aconteceu porra nenhuma, não, de fato. A primeira temporada inclui um pequeno momento, em que inclui também o passado do Esugi, onde ele, na verdade, conheceu uma das quíntuplas, que era uma garotinha muito fofinha que ele tinha conhecido no passado, que ele chegou a conversar com ela, e no caso, aparentemente, é o primeiro amor da vida dele. E, necessariamente, como também o Esugi, antigamente, ele era meio rebeldão, não sei o que, blá blá blá, ele teve um momento meio rebeldão também nesse negócio, ele acabou pintando o cabelo, colocando brinco, o cara quase ficou um moleque bem diferentão mesmo. E acaba que a Nino, por ver uma foto dele dessa época, ela acaba se apaixonando por ele. O quê? Não o Esugi, mas o garoto da foto. Eu tô com um péssimo pressentimento. É exatamente isso, mas pera, mas o Esugi não é o garoto da foto? Pois é, só que ele não tem coragem de falar que era ele, então ele fala que é o primo dele. E acaba que até envolve um momento ainda no final que mostra a Nino encontrando com o tal primo do Futaro. Como assim? Ele acaba tendo que usar uma peruca loira para poder fazer um fantasma durante o teste de coragem das garotas numa viagem escolar. Conveniência foda-se, né? Puta merda, já passou do limite do conveniência de coerrola, né? Já chegou no limite do dane-se. Até aí você já percebe que necessariamente muitas coisas acontecem por conveniência e outras necessariamente porque são idiotas de fato. Vale lembrar que ainda tem um momento no final da primeira temporada onde começa a dar a entender-se que talvez a Ichika tivesse começando a se interessar pelo Esugi também, mas fica nesse negócio de implícito de talvez sim, talvez não, e fica por isso mesmo. Ponto. Essa é a primeira temporada de Gotobun. Tanto é que quando eu terminei a primeira temporada eu fiquei tipo, finalmente, acabou. Meu Deus do céu, que temporada horrorosa. E acabou que necessariamente a primeira temporada de fato ela é fraca, ela é muito fraca. E você meio que pode terminar a primeira temporada meio tipo, tá, grande bosta. Acontece que em meio à primeira para a segunda temporada, acabou finalizando o mangá. E quando eu fui pegar para poder assistir o Gotobun de início, já tinham saído o final do mangá e já sabiam quem era a garota com quem o protagonista acabaria ficando. Porque eu acho que é meio óbvio que com 5 garotos protagonistas, óbvio que virá um harém, né? Lógico. E o resultado disso é que, em meio a tudo isso, eles acabaram ficando muito revoltados com o final de Gotobun, e eu vou explicar isso melhor entrando em alguns méritos depois que eu falar um pouco sobre a segunda temporada, né? Porque, sim, esse Ideias Defeituosas precisa disso, precisa. Que é o seguinte, segunda temporada de Gotobun, o Gotobun Hanayome, isso, que eu não sei como é que pronuncia esse símbolo, desculpa, não sei. Porque o autor o pessoal consegue ser escroto até nisso, né? Porque não pode ser uma second season, season 2, ou qualquer coisa, não. Tem que ser esse troço. Beleza. Aí eu falei, beleza, vamos ver como é que vai ser a segunda temporada agora, né? A primeira temporada acabou com eles tendo uma outra chance de conseguir tirar uma nota boa, por causa que a Nino conseguiu inventar uma desculpa pro pai delas, falando que o Esugi ajudou elas e tudo mais, e elas tiraram uma nota. Todas elas conseguiram ficar na média, em algum ponto, apesar de que não em tudo, mas em algum ponto elas ficaram na média, então tá de boas. E, então ele recebeu um pouco mais de tempo livre para poder continuar, né, mantendo o trabalho dele como professor particular delas, por causa que elas queriam manter ele como professor particular. Tudo bem? Beleza. Começando a segunda temporada já começa daquele jeito um pouco mais movimentado. Você começa a ver um monte de movimento da própria Miko, começando a se aproximar do Esugi. A Ichika continua como aquela garota que sabe a verdade, mas que ela não se mexe em porra nenhuma. A Nino ainda é meio revoltada com ele. Começa a ter um pouco mais de traços meio de tsundere também. Acaba rolando um início de arco onde rola uma puta uma desavença entre as garotas, onde a Nino, putamente revoltada, e com o Esugi tentando começar a se aproximar das garotas, ele acaba meio que afastando, acaba atrapalhando pra caralho. E nisso a Nino acaba querendo largar de mão das aulas do Esugi, e a Miko, vendo o nível de esforço que ele está tendo para poder ajudar elas, meio que pede pra Nino
parar de ser teimosa e acaba que no final de tudo termina com a Nino rasgando as folhas de exercícios que o Esugi tinha feito, que vale lembrar, ele não tem impressora, ou seja, ele fez à mão. E segundo, com a Miko querendo enfiar o cacete na Nino, só que ela é impedida por causa que a Itsuki mete um tapa na cara dela pra poder fazer ela parar de ser trouxa. Meio que a Itsuki tentando fazer parecer o papel da mãezona que tá querendo botar ordem na casa. Que não dá muito certo, porque depois disso a Itsuki fica bolada e a Nino acaba indo embora da casa porque não consegue mais ficar perto das irmãs dela por causa que tá sentindo que o Esugi tá meio que separando elas todas. Apesar da Nino ter sido a personagem da primeira temporada inteira que falou que queria manter todas elas juntas. Aí você fica tipo, caraca, mano, porra, começou confuso, complicado, mas tá curioso. Tá ficando bom, vai, beleza. Tá melhorando. Não vou falar que ficou bom. Tá ficando interessante. Vamos ver o que vai dar. Beleza, resolvida essa questão toda, o Esugi recebe uma ligação do pai delas, falando, né, sobre as notas delas, que elas conseguiram uma nota boa e tudo mais. E o Esugi vem com um momento que, na minha opinião, foi um dos momentos mais épicos dele, na história inteira de Gotobu. Que ele literalmente vira pro pai delas, e eu não lembro direito, acho que ele pede demissão do serviço de professor substituto delas, porque ele meio que vê que elas não têm mais necessidade de ter ele como professor, até por causa que ele acabou inventando uma desculpa, que ele podia ter feito na primeira temporada, uma deles, que era necessariamente o quê? Como cada uma delas é boa em uma matéria, essa que é boa pode ensinar a matéria que ela é boa para as outras. Tipo a Miko. A Miko ela é absurdamente foda pra caramba em história japonesa, por causa que ela ficava jogando jogos que envolviam o contexto de história, e por culpa disso ela acabou se tornando absurdamente conhecedora desses negócios. A nível, eu acho que até universitário, nem professor, é universitário já essa criatura, porque puta merda. Tem coisa lá que eu acho que até questionava até se tem se o pessoal da faculdade lá no Japão não sabe do que ela tava falando, porque porra, não tô de sacanagem, é sério. E nesse ponto ela acaba ensinando para as outras o contexto de história do que ela sabe. E isso facilitaria ela acabarem conseguindo aprender meio que entre elas mesmas, conseguindo se ajudar. Beleza, passado isso, o Esugi acaba pedindo demissão do trabalho de professor das garotas. E aí vem um ponto que eu acho muito foda, que é o quê? Ele vira pro pai delas, que simplesmente caga e anda pra existência das garotas, tacou elas 5 numa casa fudidamente rica lá num prédio lá que ele é dono, porque ele é rico pra cacete, que se dane, e falou, dane-se, fiquem aí que se foda. E ele não se importou nada. Tanto é que a treta toda da Nino com a Itsuki, ele não deu uma foda. Ele nem sequer se deu o trabalho de lá ver o que aconteceu. Tanto é que quando o Esugi pergunta pra ele falando sobre isso, ele pergunta, então, você sabia que as duas acabavam tretando pra caralho? Ele fala, não sabia não. Ah, então elas estão de boa agora. Ah, tá, beleza então. Eu queria muito poder falar o que me veio à cabeça na hora que eu vi essa cena, mas vamos deixar o Esugi falar por mim. なぜ喧嘩したのか気になりませんかあいつらが何を考え何に悩んでるのか知ろうとしないんですかすみません雇い主に向かって生意気言ってああもうやめるんだった少しは父親らしいことしろよバカ野郎が Essa foi uma das cenas em que eu olhei e falei, mano, gostei, o Esugi, você ganhou o meu respeito, cara. Você ganhou o meu respeito. Daí pra frente começa a desenvolver mais o contexto da questão sobre a proximidade dele com as garotas. Ele continua querendo ser o professor delas, e elas acabam querendo manter ele por perto. Elas acabam saindo da casa que elas moravam para poder morar numa casa mais simples, por causa que originalmente elas moravam numa casa simples, de fato, antes de a mãe delas ter acabado casando com o pai delas atualmente. Então, o pai atual delas, no caso, não sei se é padrasto, nunca foi focado nisso, então tipo, isso eu não tenho muito noção sobre isso, mas necessariamente elas moravam numa casa simples originalmente. E não só isso, mas também depois acaba entrando no mérito sobre um tal de novo acordo para poder manter o Esugi como professor particular das 5 do mesmo jeito. A questão disso tudo é que daí pra frente acaba surgindo depois alguns momentos antes do arco principal dessa temporada. Nesses momentos acaba tendo uma parte em que a Nino começa a virar uma personagem muito mais ativa. Tanto é que tem um momento em que ela acaba se declarando pro Esugi, porque sim, depois que ela descobre a verdade dele sobre
ele ser o tal primo dele, que na verdade ela acaba descobrindo isso enquanto ela tá tretada com a Itsuki, acaba que rola uma questão toda sobre isso, ela acaba ficando puta da vida, ela corta o cabelo e depois disso ela acaba começando a agir de uma forma um pouco mais ativa. Na verdade, por causa disso, a Nino começa a se tornar uma das personagens mais interessantes de Gotobun Second Season, na verdade. E daí pra frente ela se torna uma personagem que literalmente você passa a temporada inteira ouvindo o que ela fala e fala, mano, a Nino falou tudo. É isso, a Nino falou tudo. Eu ia falar alguma coisa, mas a Nino falou tudo já. Pronto, é isso, é sério, é sério. Para pensar, olhar os diálogos dela. Ela fala exatamente aquilo que você tem que ouvir, aquilo que o pessoal precisa ouvir. O tempo todo. É impressionante. Parece que a Nino é o espectador dentro do anime. É impressionante isso. Genial. Aí, ela acaba admitindo que ela está apaixonada pelo Esugi. E ela quer poder ficar com ele. E ela fala, eu não vou largar de mão do Esugi, que se dane. A Miko tá afim dele? Foda-se, eu vou disputar com ela porque é deles. E a Ichika também aparentemente está começando a ficar interessada por ele. E então ela já meio que percebe que vai ter pelo menos umas duas rivais. Complicado isso, né? Complicado, beleza. Mas vai ser interessante, né? Pô, a questão, pô, as três tentando disputar ele, beleza. Só que aí vamos pro arco principal, o arco Itsuki falsa. O que acontece é o seguinte, durante uma viagem deles para uma pousada que fica no meio das montanhas, as garotas acabam, todas elas, ficando disfarçadas de Itsuki. Por quê? Porque necessariamente o avô delas falava que gostava muito de ver elas muito próximas e com um estilo, basicamente, gostava de ver quanto elas eram parecidas e tudo mais. E meio que com isso, elas acabavam, para poder tentar fazer ele se sentir mais feliz, todas elas se disfarçavam de Itsuki. Ele reconhecia elas, então para ele antes. E com isso, o Esugi acaba vendo todas elas, praticamente 5 Itsukis na frente dele, e ele percebe que tem coisa errada. E aí elas acabam falando sobre tudo isso com ele. O problema disso tudo é que uma delas, que está disfarçada de Itsuki, vira pra ele e fala que quer acabar com a proximidade deles como professor e aluno, essa relação professor e aluno que eles acabam tendo. E acaba rolando muita dor de cabeça entre qual delas que é a tal da Itsuki falsa que tentou acabar com essa relação deles, o que estava acontecendo, e ao mesmo tempo também começa a também envolver a questão sobre como que o Esugi vai conseguir reconhecer elas sem precisar se preocupar com detalhes fúteis ou que elas acabem falando alguma coisa, por causa que é algo assim que, tipo, convenhamos que se elas são gêmeas, elas já teriam problemas com esse tipo de coisa, e é uma coisa que eu acho que deve irritar um pouco o gêmeo. No caso, o Esugi tem que tentar descobrir qual delas é a que falou aquilo que ele acabou ouvindo. Ele sabe que não é a Itsuki, porque a Itsuki virou pra ele e falou, não fui eu. Ótimo. A segunda que apareceu, que tentou falar alguma coisa com ele, foi a Nino, e ele reconheceu que também não era a Nino. Ótimo. 2 a menos. Nisso sobram 3. Só que uma delas ele já começa a suspeitar que talvez não seja, que é a Yotsuba. Por quê? Yotsuba é péssima para poder disfarçar as coisas, então complicou. Nisso sobram 2, Ichika e Miko. E aí que vem a questão. No final desse arco, tem toda uma questão sobre se ele vai conseguir descobrir ou não, e o avô delas falando que necessariamente para poder conseguir decifrar qual delas que vai acabar sendo, ele teria que usar do amor. O amor que ele acabaria possuindo por elas acabaria fazendo com que ele conseguisse reconhecê-las sem menor dificuldade. Simplesmente bate o olho e fala, é tal. Simples assim. Não precisa ficar usando de artifícios do que elas acabam se diferenciando. Elas podem se disfarçar todas elas iguais e ele vai falar, é tal, é tal, é tal, é tal. Acertou todas, acabou. Como o avô dela fazia. E nisso acaba que a Itsuki falsa aparece na frente dele. E ele acaba querendo decifrar qual que é a Itsuki falsa. E ele originalmente acaba falando, eu acho que se eu não me engano, é a Ichika. E fica por isso mesmo. Só que depois que ele vai vendo a garota indo embora, ele percebe que ele errou. Porque aí naquele momento, ele de fato conseguiu decifrar por um lapso de segundo, ele mesmo menciona que por um lapso de segundo, ele acreditava que era a Miko. E sim, ele estava certo. Por um pequeno segundo ele olhou assim e falou, pera, você é Miko, não é? Quer dizer, não sei, você falou que você é Ichika, mas é que não sei o que aconteceu, né? Eu olhei assim e falei, putz, Miko, batendo na cabeça dele, é a Miko. E nisso acaba que ele acerta, e ela pula em cima dele, toda feliz por causa que ele reconheceu ela. E aí que tá a questão, nesse ponto a Miko menciona que ela queria acabar com essa relação professor e aluna, por causa que ela queria ter uma relação mais próxima dele.
Ela achava que essa relação professor e aluna não daria muito certo para poder conseguir fazer com que ele se interessasse por ela. Então ela queria acabar com essa relação professor e aluna para depois conseguir tentar ficar com ele. Beleza. Resultado, depois desse arco todo, ele acaba mencionando também algumas coisas que acabam sendo úteis para o final da história, né, que acaba sendo mencionado depois como sendo o momento em que ele acabou se apaixonando pela garota que gostava e tudo mais, e blá blá blá, e a garota que acabou sendo escolhida, ótimo. Passado isso, vem os momentos em que o pessoal diz que é o momento que a Ichika vira a escrota do cacete que todo mundo odeia. Por quê? Dali pra frente, ela meio que começa a usar a Miko como o alvo principal para ela tentar foder a vida o tempo todo, e com isso conseguir ganhar pontos com o Futaro. Por que eu não me importo com isso? Porque na verdade eu já vi muito personagem que é escroto desse nível, então por mim dane-se. Só que, depois disso, depois que começa a ver essa merdolândia que ela vai causando, porque sim, vira uma merdolândia fugida, que eu não vou entrar em mérito porque senão eu vou ter que ficar 3 horas falando sobre esse negócio, ela acaba meio que estragando a vida da Miko por acidente. E para poder compensar tudo isso, as quatro outras tentam compensar tudo isso deixando com que a Miko acabasse tendo um momento fofo com o Uesugi. E nesse momento, o Uesugi acaba tendo um encontro bem legal, bem divertido com a Miko, que necessariamente era a garota mais assim, né, mais tímida, mais controlada, mais isso, mais aquilo, mais um monte de coisa, e que necessariamente ela acabou sendo a mais afetada por culpa das atitudes da Ichika. E acaba que no final de tudo, todas as 4 tentam ajudar a Miko a tentar ficar com o Uesugi naquele momento, né? Conseguir se declarar pra ele e poder ter uma chance de ficar com ele. Beleza. Só que aí começa a afetar um pouco a questão de que todas as outras 4 têm algum motivo para poder se aproximar dele. A Ichika e a Nino gostam do Uesugi. A Itsuki tava começando a demonstrar um pouco de interesse por ele, então ela meio que ainda fica também um pouco bolada por ter que acabar se afastando dele. E a Yotsuba era a tal garota do passado do Uesugi, que acaba sendo mencionado também mais pra frente. Ela, em partes, eu entendi, de fato, ela em partes é. Por ela ser em quíntuplas no passado, ele acabou confundindo uma parte lá da história e acabou que ele pensou que a Yotsuba, inicialmente, depois a Ichika, era só uma garota só e acabou. Mas dane-se, ainda assim, a garota do passado que ele conheceu mesmo é a Yotsuba inicialmente. E depois acaba tendo um momento que ele acaba encontrando com a Ichika, mas isso não importa. Acaba que, depois disso tudo, mostra um momento muito fofo da Miko, simplesmente mostrando um monte de coisa que ela vai falando, isso aqui, que é basicamente falando que ela gosta das coisas que ela tá apontando. Aí tem que chegar um ponto que ela aponta pro Uesugi. E ele sabe dos sentimentos dela, porque ele já sabia disso, não só porque já tinham falado, deixado escapar pra ele que ela gostava dele, como também pelo fato também de ter alguns outros indícios, né, de que ela gostava dele. Ele já sabia que ela gostava dele. Mas também depois disso ela acaba apontando pra trás e falando que ela gosta da família dela, que tá atrás deles lá. Ele fica tipo, mas pera, você não tá falando pra mim? Ela fica tipo, não, eu tava falando pra minha família. Por quê? Você pensa que era pra você? Não pensei isso não. E ela fica com a carinha tipo, sei. Aquele momento foi bem fofo, por causa que foi... Pra quem assistiu Takagi-san sabe o que eu vou falar. É muito a Takagi fazendo esse tipo de coisa, sabe? Do tipo de dar um comentário que é puramente pra poder ferrar com o cara, somente por causa que ela fala aquele comentário pra poder deixar o cara meio tenso e pensando um monte de coisa, e na verdade ela falou a verdade, só que ele fica pensando em tantas coisas ao mesmo tempo que ele não consegue associar. Tipo, por exemplo, quando ele ia ter que adivinhar qual que é a nota que ela tirou, que aí toda vez que ele fala 92, ela... ó. Aí ele fala, qual que é o outro número? Aí ele pensa, não é possível que ela tá dando essa boiada. Não. Então você tirou 96. Não, foi 92 não. Eu dei uma boiada aí pra você conseguir acertar 2 para cima, com a diferença de 2 números ainda, você conseguiu errar. Sério, porra, caramba, hein? É muito Takagi esse momento da Miko. E sério, foi muito foda. E esse é o final da segunda temporada de Gotobuno. Legal. Por que estão todas as ideias defeituosas? Eu tô colocando a primeira temporada meio boa, mas a segunda temporada aparentemente foi muito boa? Sim. Sabe o que eu coloco como ideias defeituosas? A primeira temporada e a segunda temporada focam num grau fodido com a Miko, que é uma garota, é uma personagem interessante. Ela é uma personagem meio quebrada, é uma personagem bem quebrada, mas ela é bem interessante, ela foi uma personagem muito legal, é uma das queridinhas, é praticamente a personagem favorita de toda a fanbase, né, praticamente. E é aquela garota que, por mais que você possa gostar de outra, necessariamente não tem como você odiá-la, sabe? É aquela personagem que tipo, eu prefiro a Yotsuba, eu prefiro a Itsuki, eu prefiro a Nino, eu prefiro a Ichika, dane-se. Você ainda acaba gostando da Miko. Não tem como você não gostar da Miko, beleza.
Só que aí qual que é o problema então? A Miko, ela acabou sendo um foco tanto na primeira quanto na segunda temporada de Gotobun. O relacionamento dela com o Futaro também foi muito focado isso nas 2 primeiras temporadas. Muito bem. E aparentemente a história acaba de um jeito que dá a entender que eles vão ficar juntos, né? Beleza? Até porque o negócio lá de descobrir quem é o garoto especial pra ele, a declaração de amor e blá. Porra, maneiro, né? Qual que é o problema então? Pois é, o problema é que assim, quando saiu os últimos volumes de Gotobun, o pessoal descobriu que o autor falou que a Miko não ia ser escolhida. O quê? Que porra é essa? Aí você pensa, tá, beleza, pode acontecer, né? E acabou colocando então uma das outras garotas pra poder acabar ficando com ele, né? Sei lá, tipo, quem poderia ser? Até aquele ponto, as garotas mais desenvolvidas da história eram a Miko e a Nino. A Nino com vários momentos em que ela acabava tendo muitos momentos fofos e que ela conseguia ter um desenvolvimento pessoal muito bom e você conseguia gostar muito da Nino. A Ichika teve seus momentos meio sacana e seria meio errado considerar que ela pudesse acabar ganhando, visto as atitudes extremamente controversas e babacas que ela acabou tendo durante boa parte dos últimos arcos da história, principalmente para com a Miko. Ela ficou o tempo todo querendo puxar o tapete da Miko até o ponto em que ela literalmente ferrou completamente com a viagem da Miko. A Miko passou um dia inteiro no quarto dela chorando por causa que ela acabou sendo traída pela irmã dela. Tipo, muito drástico aquilo. Foi muito drástico, muito pesado. Então seria meio sacanagem colocar que a Ichika pudesse acabar ganhando depois daquilo. A menos que tivesse uma compensação. Que até teve um pouco de compensação naquela hora lá. Quando ela se encontra depois do encontro da Miko com o Futaro. Por causa que a Ichika meio que ajuda bastante, ela até pede desculpa pra Miko, então dá pra poder dizer que ela meio que se compensou um pouco sobre isso, sabe? Dá pra poder dizer um pouco isso. Só que as outras duas, a Itsuki e a Yotsuba, elas praticamente não existem no contexto de nada, não existem na história. E qual é o problema disso? A escolhida foi a Yotsuba. Ah não, porra, mano! Ah, vai tomar no cu, mano! Ai! Mano, vai tomar no cu, mano, sem caralho, mano. Pô, tá mal feliz, mano. Estragou todo meu dia nessa porra. Vai tomar no cu, mano. Caralho, mano, você vai me dar um ódio grande, mano. É um ódio, sei lá. Tá ruim? Calma que piora. A escolhida foi Yotsuba, baseado em informações que levam a crer que a escolhida seria a Miko. Baseado em vários momentos em que você pode considerar que a Miko teve vantagem, baseado em um dia que necessariamente ele só encontrou com a Miko, e como se isso já não fosse o suficiente, ele ainda fala que há muito tempo ele esteve apaixonado pela Yotsuba. Que é pior ainda? Tem como piorar? Tem como piorar? Tem. Não! Não pode ser! Sabe como é pior? É fácil. Depois disso tudo, ainda tem os momentos finais da história, que mostra que, mesmo ela tendo sido a escolhida, a Yotsuba não queria ficar com ele. Ah, vá merda, porra! Vá merda! Vá! Porra! Porra, eu não sou, caralho! Ah, caiu! Puta que pariu! Então assim, quando você tem 5 garotas, 3 delas querem ficar com você. Aí tem 2 que não ligam tanto. Você escolhe uma dessas que não liga tanto. Tem outras 3 que estão loucas pra poder pular em cima de você. Você faz o quê? Você força 5 anos pra essa que você tá afim acabar ficando com você. Genial. É assim mesmo que funciona. Confia. Puta que pariu. Beleza. Como se já não fosse suficiente, parte 2, ainda acaba mostrando que a relação dela com o Esugi, depois que eles começaram a namorar, é extremamente tosco. A um nível assim que tipo não dá pra ver isso como namorados. Tipo, nem como amigos direito. É basicamente um cara que gosta de ficar pegando no pé da mina porque eles estão próximos, é isso. É só isso. Sério. Tipo, relação amorosa de qualquer outro personagem consegue ser muito mais normal do que aquilo. A relação da Sakura no clássico com o Naruto tem mais sentido do que aquela porra. É esse o nível que chegamos. E como se não bastasse parte 3, depois que elas acabam se casando,
ainda tem alguns... Depois que eles acabam combinando a questão do casamento, acaba mostrando ainda a parte em que as garotas, por algum motivo, decidem que elas querem ficar próxima deles. E elas acabam fazendo várias viagens e outras coisas de junto com o casal. Incluindo até mesmo uma coisinha que eu acho que muita gente deve lembrar muito bem, né? Que é a lua de mel. É exatamente isso, viu? Elas vão querer viajar com eles para a lua de mel. Porque realmente, né? Eu acho que alguém tem que avisar para essas criaturas o que acontece na lua de mel, né? Não avisaram para elas. Mas, tipo assim, eu acho que, tipo, não faz muito sentido você estar na sua lua de mel com a sua noiva e as irmãs dela, as outras 4 irmãs dela vão participar. A menos que vai virar um harenzão fudidão, né? Vou virar um rentão, tudo bem. Beleza, tranquilo, né? Ele casou com 5 de uma vez só. Ele aproveita, né? Pra poder fazer aquela lua de mel bem aproveitada mesmo. Mas se não for o caso, por que então? Não tem o menor sentido isso. E como se não bastasse parte 4, sim, porque tem parte 4. Velho, eu não aguento mais. Sério, eu não aguento mais, cara. Apesar do final, que eu falei no início, que no caso seria o final da Miko ficando com ele no final do anime. Apesar desse final demonstrar muito bem que as outras garotas conseguiram sim aceitar o relacionamento dos dois, no final que é mostrado no mangá, não. Ai, caralho, vai se fuder, meu irmão! Porra, cara! Na verdade, o que dá a entender é que elas nunca superaram o Uesugi e que elas ainda gostam do Uesugi. Ou seja, ele me cria um final em que consegue completar a porra toda de um jeito perfeito, só que depois ele faz um outro final, que é o final verdadeiro da história, o final completo no último mangá da história, onde ele quebra completamente tudo isso que eu acabei de falar, e ele simplesmente coloca uma relação que não faz o menor sentido, com um casal que simplesmente nunca foi desenvolvido, que nunca conseguiu virar um casal decentemente, com as outras irmãs ainda querendo se meter em coisas como a lua de mel, porque faz todo sentido, e no final de tudo ainda todas as garotas que tinham gostado do cara, que até aquele ponto que tinha sido colocado antes, teriam alguma forma de conseguir acabar ignorando tudo aquilo que tinha acontecido e tentar superar o amor delas pelo cara e tentar seguir em frente, agora no final verdadeiro, elas não superaram porra nenhuma. Filha da puta! Eu disse isso quando eu estava assistindo o episódio. Eu não dou nota 10 para a segunda temporada de Gotobun simplesmente por causa que, enquanto eu estava pegando para ver no início, eu recebi o Coringa da Maldade, um dos 7 cavaleiros do Apocalipse, um dos 4 cavaleiros do Apocalipse veio me visitar, que é o spoiler. O pessoal que gosta de spoiler, eu quero mostrar agora o que acontece quando você está com spoiler na vida da pessoa. É isso que faz com a pessoa. Eu passei a primeira e a segunda temporada de Gotobun inteira sabendo que a Miko não ia ficar com ele. Então imagina o que é, a cada minuto que você vê uma ceninha fofa da Miko com o Uesugi, aquela cena que é pra poder você ver o casal se desenvolvendo, vem uma porra de uma voz no teu orelha e fala: tá bem legal, né? Que pena que eles não ficam juntos. É sério. Toda vez era isso. Toda vez era isso. Toda vez era isso. Agora, imagina que são 24 episódios com o maior desenvolvimento da história sendo da Miko, e o tempo todo que mostra alguma coisa desenvolvendo ela, eu tenho que ficar lembrando o tempo todo. Ela não fica com ele. Deu certo, né? Que pena que ela não vai ficar com ele, né? Olha, ficou bem legal. Que pena que ainda assim não vai render porra nenhuma, por causa que ela não foi escolhida. E o que me deixa mais revoltado dessa porra toda é o fato de que a porra da história podia ter acabado no final da segunda temporada. É aquela frase que a Camila vive falando, né? Que a de Goku Shoujo podia ter acabado na segunda temporada. Então, Gotobun podia acabar com o final que teve na segunda temporada do anime. O mangá não precisava continuar dali pra frente, não precisava. Foi um final perfeito, fechou todos os buracos da história, completou todo o contexto da história, só precisava colocar um parceiro para as outras 4 garotas, que na verdade nunca rola, né? Vamos combinar, que nenhum anime que tem areia acaba rolando de casal para as outras garotas, é só para a protagonista mesmo que acaba ficando e que se dane as outras. Então assim, colocava esse contexto do jeito que estava e pronto, as 5 estão juntas, elas são amigas, elas são muito próximas, e a Miko foi a escolhida por causa que ela que teve mais desenvolvimento e ela que acabou sendo a escolhida pelo Uesugi. Acabou. Pronto.
Sabe? Tipo, o Esugi sabe os sentimentos dela, ele acaba demonstrando mais importância pra Miko e acaba desenvolvendo mais relação com a Miko. Acabou! Era só isso que precisava. E tava na mão dele. Aí ele fala o quê? Foi isso que ele fez. Ele pegou a história inteira, tava na mão dele, assim, tava na mão, assim, ó. Final de Gotobun feito, arrumado com a Miko. Foda-se. Vamos fazer agora um final diferente dessa porra toda. Eu fico indignado pela ideia de que, tipo, tinha um final perfeito pro cara fazer. Ele quer mudar tudo. Pra nada. Pra estragar tudo. E eu me pergunto por quê. A única explicação que me entra na cabeça é que o cara quis ser diferentão. Quis ser um diferentão. Eu vou ser diferentão. Vou fazer uma coisa que ninguém nunca faz, geralmente. Por que ninguém faz esse negócio? É porque ficou uma bosta. É isso. Por isso que ninguém faz essa merda. Porque ficou uma bosta. É, exatamente. Você ouviu então? Ficou uma bosta. Você queria fazer esse negócio, você conseguiu estragar 5 personagens em uma única história ao mesmo tempo. É impressionante, você fez um final para poder estragar 5 personagens de uma vez só. E as 5 são as protagonistas. Meu Deus do céu. Em momentos assim que na verdade me dava ânimo de acabar lembrando de Bokuben. Porque Bokuben, ele também tem 5 personagens principais. E diferente de algumas pessoas que acabam falando que o autor foi um completo um covarde fazendo esse tipo de coisa, eu diria que ele foi genial. Porque ao invés de ele acabar pegando 5 garotas e fazer um final merda que estraga as 5, ele simplesmente faz um final decente pra protagonista, pra principal, mas ele desenvolve as 5 personagens de forma completamente perfeita, ao mesmo tempo que ele faz finais alternativos para outras 4 que não seriam a principal. Ou seja, ele com um anime com 5 personagens conseguiu fazer uma história bem feita, bem construída, com uma relação boa para cada uma das 5, ao mesmo tempo que necessariamente ele coloca uma que possa ser a sua principal de qualquer forma. Você consegue torcer para qualquer uma das 5 ficar com o protagonista. E acaba que se você tirar a base de qual seria a oficial, tem uma oficial, tem uma canônica, que foi a que ele ficou, mas tem os final das outras. E também tem como você acabar torcendo para qualquer uma das outras e você conseguir entender que a principal também acabaria ganhando de alguma forma. Então, não tem nada de errado. E é impressionante perceber como esse cara conseguiu fazer uma história perfeita, com 5 garotas como garotas principais, enquanto um outro imbecil conseguiu construir uma história mais mal feita do que qualquer outra coisa, que coloca uma única personagem, ou 2 no máximo, que tem uma chance para poder ficar como protagonista, e ele escolhe a quinta. Em uma história conseguiu estragar 5 personagens, enquanto um outro autor consegue resolver uma situação de colocar 5 personagens que são completamente interessantes e muito fodas. Né? E ainda tem idiota que fala que ele foi covarde, que a história boa mesmo é Gotobun, beleza. Então assim, se você quer ver um anime, uma história boa com esse anime, faça o seguinte, faça um favor a si mesmo. Quer assistir Gotobun? Quer conhecer a história inteira de Gotobun? Pega a primeira temporada e a segunda temporada. Só. Aí o mangá, pelo que eu ouvi, você pode ver até o capítulo 87, que é onde acaba a história do anime, que foi adaptado pro anime. E daí pra frente, é fanfic. O autor falou, vamos continuar a história, não acabou aqui, não, mas vamos colocar aqui umas fanfic, vou fingir que o capítulo 86, 88 pra frente, é isso. Porque não tem outra explicação. O cara fez um final decente, então dali pra frente, do capítulo 86, 88 pra frente, é puramente fanfic. Que o cara quis colocar no final, só pra poder dizer que tem uma história continuando. Aí ele cagou tudo. É isso. É a explicação que eu tenho. O cara quis fazer a porra da história continuar de que forma? Ele fez o final do 87, aí fez uma fanfic começando no 88 pra frente. Aí viu que cagou tudo e falou, não, tá aí, tá feito. A história tá bom. E caso você queira ver uma história boa de romance, esse tipo de coisa, né? Com romance bem feito, com personagens interessantes e tudo mais, veja Bokuben. Bokuben é bem melhor. Bem melhor mesmo. 5 vezes melhor. O cara gosta de 5, então vamos colocar também os 5 aí. 5 vezes melhor, porque ele tem 5 finais decentes, enquanto o Gotobun tem 5 personagens com nenhuma com final decente. Mas no caso é mais isso mesmo. Gotobun no Hanayome é um anime que é bem interessante, com a primeira temporada bem fraquinha, bem mequetrefe, bem... mas que a continuação consegue compensar pra caramba. A segunda temporada é linda demais, é muito boa e consegue te prender de um jeito bem legal. Porém, por culpa do seu mangá ter continuado depois do seu final, aparentemente, infelizmente acabou que Gotobun virou uma grandíssima de uma ideia defeituosa.